Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Uma grande alegria estarmos esta noite para bendizer o Senhor. Nesse primeiro culto do ano de 2018 e também já sendo a Santa Ceia do Senhor. Eu quero com a igreja ler o livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 1. Orei ao Senhor. Pedi ao Senhor uma palavra para esta noite, para a sua igreja. O Senhor trouxe uma palavra ao meu coração baseado nesse texto. Apocalipse, capítulo 4, versículo 1. Eu quero trazer uma palavra do Senhor para a igreja sobre o tema O Fim Já Antecipado. Vamos ler juntos Apocalipse, capítulo 4, versículo 1. Eu peço que a igreja continue com a Bíblia aberta. Nós vamos folhear alguns textos, especialmente dos capítulos 4 e 5 desse livro. O texto sagrado diz assim: Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Glória a Jesus pela sua palavra. Meus irmãos, este é um dia que inicia uma importante jornada para todos nós, para a Igreja de Jesus, para todas as pessoas, porque é o primeiro dia do ano de 2018. Há uma expectativa quanto ao futuro, as pessoas querem saber do futuro. O mercado da futurologia rende milhões no país. Cartomancia, astrologia e todas as ramificações e segmentos que se propõem a dar o mínimo de noção do que vem pela frente. As pessoas querem saber o que vem pela frente. E nessa incerteza do que vem pela frente, as pessoas ficam angustiadas, ficam com medo. O mercado do seguro, das seguradoras, é poderosíssimo. As pessoas fazem seguro de tudo hoje. Há uma incerteza, há uma insegurança, há uma incapacidade de saber o que está à frente, ao passo que se quer muito isso, que se deseja muito isso. A igreja de Jesus, ela sabe que o seu futuro está definido. A igreja de Jesus sabe que o fim das coisas já está predito por aquele que controla a história. Por isso que nós não estamos lançados no mundo ao modo de uma ideia em que um relojoeiro construiu um relógio, deu corda e deixou ele à própria sorte. Nós não somos conduzidos pela ideia de que a história é cíclica e como um processo giratório, ela sempre volta interminavelmente ao mesmo lugar. Não, não. A história tem um começo e tem um fim. Deus tem a história nas suas mãos, ela está no controle dele. E nenhum dia sequer ela escapa do seu comando. Nós lemos um texto importante que fala disso, desse fim já predito, desse fim já anunciado, e que inevitavelmente acontecerá. O mais glorioso de ler o texto de Apocalipse é saber que há um fim predito, que nada mudará, nada alterará isto. Não importa as tramas, não importa as mudanças dos sistemas de governo, não importa as alterações na cultura, não importa a conjuntura do tempo, nada, absolutamente nada mudará aquilo que Deus já disse que seria, já disse que aconteceria. E quando nós lemos esse texto, nós devemos, antes de tudo, pensar no texto de Apocalipse, como um texto que por muitas vezes sofre reservas por parte dos irmãos, de pregadores. Quantas vezes evitamos o texto de Apocalipse, e por imaginarmos que é um texto de difícil interpretação, se cria a ideia que é difícil Apocalipse, é difícil entender Apocalipse, pelas suas muitas figuras, pelas muitas imagens, por ser um texto apocalíptico, as pessoas normalmente fogem e evitam olhar este texto. Também porque há no nosso imaginário uma ideia de Apocalipse muito ligado a cataclisma,
Sempre que você vê acontecendo uma enchente ou um processo de destruição em algum lugar, as pessoas já dizem, está acontecendo o Apocalipse. Então, a gente já tem a ideia de que Apocalipse tem a ver com cataclisma, com destruições, com enchentes. E não necessariamente. O Apocalipse é um livro que traz consolo e esperança a uma igreja sofrida, a uma igreja que padecia muito no primeiro século. Apocalipse, como o próprio nome diz, não é um livro obscuro de segredos, de códigos, de senhas. Apocalipse é o livro da revelação. É o livro que Deus desnuda o seu propósito, os seus intentos, aquilo que Ele idealiza, aquilo que Ele pensa para o futuro da humanidade. Portanto, a gente precisa ler Apocalipse. O Apocalipse, ele desnuda o desfecho das coisas. No Apocalipse nós temos o registro fiel e inevitável da vitória final de Cristo. Nada alterará esse grande finale. O Cordeiro de Deus será triunfante, inevitavelmente triunfante. Aleluia. Mas é importante saber que esse texto lido, ele se dá num tempo difícil da igreja, num tempo de intensa perseguição. A igreja naquele momento estava vivenciando o regime do rei Domiciano, um imperador muito cruel, um homem tirano, que tomou consigo a pecha do segundo Nero, que tinha sido o primeiro Nero no final dos anos 60 depois de Cristo, um homem extremamente cruel, matou Pedro, matou Paulo, matou os grandes apóstolos da igreja de Jesus. E Domiciano revive esse tempo de crueldade e mata muita gente. O primeiro século da igreja é marcado por muito sangue derramado, e esse homem está no comando. É um ambiente apreensivo, de dúvidas quanto ao mundo, quanto ao futuro. Afinal, um século estava se findando, e como é natural na história, as pessoas criam imaginações, as pessoas criam ansiedades, incertezas, medos, quanto àquilo que se avizinha na frente. Era um tempo difícil da igreja, em que multiplicavam-se os falsos mestres. Havia naquele momento um intenso trabalho dos doutores da igreja, os apóstolos, já também os seus discípulos, lutando ferozmente para que as falsas ideias não avançassem, não assaltassem o coração e a mente da igreja. É um tempo difícil, um tempo em que a promessa da vida de Cristo tão prometida já era colocada em xeque. A gente vê isso já na epístola de Pedro. Pedro apontando que muitos já tinham por tardia, e ele está falando daquele ambiente, quando o século vai findando. A igreja esperou com tanta ansiedade, com tanto afinco a volta de Jesus, que de repente essa volta não acontece, os irmãos vão morrendo, os pastores vão morrendo, os apóstolos vão morrendo, e começam a se perguntar, afinal de contas, Jesus vem mesmo? Por que se demora tanto? Nós já esperávamos isso ter acontecido, mas até agora nada. É por isso que Apocalipse vem, e quando ele é registrado por João, numa das primeiras revelações de Jesus para João, Jesus reafirma a João que ele vem sem demora. Portanto, essa é uma palavra que a igreja precisa ouvir. Mas aquele é um tempo em que os discípulos, os apóstolos estão morrendo. Resta apenas o último deles, o ancião João. Talvez naquele momento um pastor de Éfeso, um homem já com seus 93, 94 anos, no crepúsculo da vida, e vivendo os seus últimos dias, e só não havia morrido antes, porque o próprio Jesus havia prometido que ele, diferente dos demais, não morreria até ver o Cristo glorificado, e Jesus cumpre essa promessa. João naquele momento chegou a ser levado e condenado pelo Império Romano. A tradição dos pais da igreja diz que ele chegou a ser colocado num caldeirão de azeite quente, que em fração de segundos o derreteria, mas ele mergulha como se numa piscina d'água, e sai ileso, sem nada ter o atingido. O imperador, sentindo que era impossível destruir aquele homem, o exila numa ilha chamada Pátimos. Era um lugar em que homens eram enviados
como uma espécie de banimento, como uma espécie de afastamento total da civilização, da família, da igreja. Lá está o último dos apóstolos vivo, numa ilha de homens condenados, sentenciado à separação. É nesse lugar que ele vai receber a promessa que Jesus havia feito, porque lá no meio do sofrimento e do esquecimento, o Cristo glorificado e vitorioso vem visitá-lo para cumprir aquilo que havia prometido. É neste cenário que Jesus se revela para João. É esta palavra que Deus quer trazer à sua igreja esta noite, porque é muito provável que esse ambiente nosso hoje seja marcado com as mesmas incertezas, com as mesmas perguntas, com os mesmos temores. Talvez os mais velhos já sentindo o mesmo sentimento de João. O que se avizinha, o que vem pela frente, está findando os meus dias, o meu ministério, o século está encerrando-se. Quem serão aqueles que irão conduzir? Conduzirão com o mesmo afinco, com a mesma integridade, com o mesmo temor, com a mesma devoção, com honra e com total confiança no Deus que continuará regendo a história e à frente do seu povo. Este é o sentimento de João, este é o sentimento da igreja, no ambiente de incertezas, no ambiente de insegurança, no ambiente de perguntas. Deus eleva o coração de João, nesse capítulo 4 e 5, e numa espécie de arrebatamento de espírito, o eleva até as alturas, até o lugar da habitação de Deus. E neste lugar, Deus mostra a João algumas coisas que serão determinantes para renovar, para revigorar a esperança e a confiança daquela igreja tão fragilizada. Quando a gente lê o capítulo 4 de Apocalipse, nós vamos ver que João, quando adentra os céus, nesta revelação maravilhosa, a primeira coisa que ele vê é o Deus Todo-Poderoso, entronizado. Esta é uma imagem linda, maravilhosa. Veja, irmãos, um tempo de medo, um tempo em que os poderes terrenos estavam na mão de tiranos, homens maus, num tempo em que o coração do apóstolo é tomado de ansiedade, porque o fim está próximo. A primeira imagem que Deus traz à sua mente é que, diferente do trono do homem, diferente dos poderes humanos, Ele, o Deus dos céus, continua entronizado, num trono que não é abalado, num trono que não pode ser destruído. Oh, na Cachoraramarraia, que coisa linda é quando Deus se revela para a igreja no meio do caos, no meio da incerteza, e se revela no seu alto e sublime trono. Foi assim que ele fez com Isaías, quando Uzias tinha morrido, um momento de instabilidade do governo de Judá, quando Deus se revela para Isaías, para empoderá-lo da missão profética. Esta é a imagem que os olhos de Isaías contemplam: Deus assentado no seu mais alto e sublime trono. Deus está entronizado. Não importa o que está acontecendo, não importa, como já foi lido pelo pastor Messias, que as nações se embraveçam, não importa que os montes se abalem, não importa que as águas rugem e se perturbem, não importa que a corrupção avance, a maldade tome lugares inimagináveis, não importa que o coração dos homens sejam tomados pela maldade, pela iniquidade, pela ganância, não importa que tudo de mais ruim esteja acontecendo pelas ruas, pelas avenidas da cidade, não importa que o temor
esteja indo, não importa que pastores apostatem da fé, não importa que poderosos tomem daqueles que não têm, não importa que comunidades esfriem, fechem as portas, não importa que pessoas que serviram há tanto tempo hoje se achem mortas, desestimuladas, não importa a incerteza, a falta de resposta, a insegurança, Deus continua sentado no seu trono, e o seu trono continua inabalável. Essa é a imagem que João tem. Deus sentado no trono. Quando ele olha, ele não pode descrevê-lo humanamente. Vejam como ele descreve no capítulo 4. Quando ele começa a dizer no versículo 3, aquele que estava sentado, ele tinha aparência semelhante à pedra de jaspe e sardônica. João não ousa compará-lo com imagem humana alguma. João apenas fala do fulgor, do brilho, da glória que reflete deste Deus, porque nada parecido e semelhante possa ser dito ou atribuído a ele. João, quando está maravilhado com essa imagem, ele percebe que este trono maravilhoso, ele está circundado também pelo arco da aliança, o arco-íris, aquele que o povo hebreu conhece tão bem, que marca o pacto de Deus com a nação, com a humanidade, para nunca mais destruí-la com chuva. João, ao olhar para este arco-íris, ele sabe que Deus não é apenas aquele que está entronizado, inabalável, mas é também aquele que tem diante dele o símbolo de uma aliança que não é destruída, de uma aliança que não é desfeita. Quando João começa a olhar e chega mais perto, ele percebe que este trono, ele tem à sua volta mais 24 tronos, estão sentados nesses 24 tronos, 24 anciãos. Quando ele continua olhando, ele vê que há 4 seres viventes que circundam esse trono. Um tem aparência de leão, outro tem aparência de bezerro, outro de homem e outro de uma águia voando. E estes seres rondam o trono de Deus dia e noite sem parar, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Se você pode adorá-lo esta noite, levante a sua mão. Ele está no trono, a aliança está mantida e o domínio está nas mãos. Ele era, ele é e ele é aquele que haverá de vir. Vou correr. João continua e olha mais de perto e vê que aquele que está sentado no trono, ele porta na sua mão direita um livro, e ele vê que é um livro escrito por dentro e por fora, é um livro selado com 7 selos. Enquanto ele está olhando para aquela imagem do livro, o seu espírito é levado a ouvir a voz de um anjo poderoso, conforme descreve já o capítulo 5, e esta voz ecoa nos céus dizendo: quem será capaz de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? João sabe que naquele livro estão os decretos divinos de Deus para a humanidade. Ele sabe que naquele livro está a minha e a tua história. Ele sabe que naquele livro está o desfecho da história. Está a história ainda não contada, mas que apontam para um resultado totalmente diferente do que o Império Romano imagina e idealiza. João sabe que naquele livro
aos desígnios eternos de Deus, aquilo que Ele rascunhou, aquilo que Ele escreveu e já determinou como o fim de todas as coisas. Ao ouvir esta pergunta deste ser angelical poderoso, João percebe que instaura-se um silêncio, não há resposta, e a mesma voz que pergunta começa a encher o seu coração de tristeza, porque ele descobre que não há ninguém no céu. E ele olha à sua volta, ele está diante de belezas indescritíveis, ele está diante de uma visão inimaginável, seres perfeitos, belos, que nada parecido nesta terra se compara. E no meio de todos aqueles seres em que tem querubins, serafins, arcanjos, anjos, ninguém é capaz de abrir o livro e lê-lo. Mas ele também sabe que na terra, no meio dos viventes, não há ninguém, nem ele próprio, nem nenhum dos pastores da igreja, nem nenhum dos cristãos do primeiro século, não há ninguém. Ele descobre que além de não ter no céu, de não ter no mundo dos viventes, também embaixo da terra não tem ninguém. E aí a sua mente se volta a todas as figuras vultuosas da história. Não pode Moisés, não Abraão, não pode Davi, não pode nenhum dos profetas. Não foi achado ninguém capaz de abrir o livro. E quando o seu coração é tomado de desespero, ele começa a chorar. O texto diz que ele chora porque ele não vê ninguém que possa abrir o livro. Um dos anciãos se levanta, chega até onde João está e diz: João, não chores. Porque o leão da tribo de Judá, porque a raiz de Davi venceu, João. E ele venceu para abrir o livro. Ele venceu para romper os seus selos. Escute, o ser angelical de João, o leão e a raiz venceu. Quando João levanta o rosto, ele não vê leão, ele não vê a raiz. Quando ele levanta o rosto, ele vê um cordeiro. Está um cordeiro como que havendo sendo morto. Este cordeiro está junto do trono de Deus. E quando a sua mente se volta para o lugar em que o livro está, ele vê a mão de Deus, a mão direita de Deus se estendendo ao cordeiro e levando o livro até ele e o entregando. Eu não sei se você está entendendo, mas esta palavra renova a igreja naquele momento. Porque João sabe que naquela visão, Deus está afirmando que a solução definitiva para o problema da humanidade já estava dada, já estava providenciada. O cordeiro já havia sido morto e somente ele era capaz de abrir o livro e executar o decreto de Deus para o fim de toda a humanidade. Se você pode adorar este cordeiro esta noite, levante a sua mão, por favor. Você não precisa ter medo. Você não precisa ficar assustado. Porque o cordeiro já foi morto. A solução definitiva já está posta, já está dada, já está providenciada. Não importa
que os usurpadores do trono e da glória dele queiram tomar o lugar que lhe pertence. Não importa que homens maus, corruptos, com o coração cheio de ganância, queira ocupar um lugar no coração da noiva, queira manchar o nome, a reputação da noiva. Não importa se gente gananciosa queira atrair para si a glória que não é sua, a glória que não lhe pertence. O Cordeiro está de pé, o Cordeiro já está levantado para atrair para si toda a glória, todo o poder, porque a Ele foi dado pelo Deus dos céus o governo do mundo. Aleluia. Oh, meus irmãos, quando eu meditava nesse texto esta tarde, Deus trazia tão claramente ao meu coração a certeza de que o rei está se levantando, porque muitas coisas precisam ser colocadas no lugar. Ramanakashura, Ramahaya. Tem gente brincando, dissimulando suas práticas, ocultando o seu pecado e vagando pelos cantos da igreja como se estivesse tudo certo. Deus está entronizado. Ele vai colocar as coisas no lugar. Ele vai consertar o que está torto. Vai trazer à tona o que está enterrado. As coisas irão para o lugar. Nós estamos caminhando para o desfecho da história. Amanakashura, Ramahaya. João continua olhando. Ele não vê apenas Deus entronizado. Ele não vê apenas a solução definitiva para a humanidade. Mas ele vê agora, no final do capítulo 5, o desfecho glorioso de toda a história. E eu queria convidar a igreja a acompanhar comigo, a ler comigo, como ele está dizendo, aqui a partir do versículo 8, do capítulo 5. Olha que imagem linda João descreve, do final de todas as coisas, como tudo isso termina, como esse livro se fecha. Olha o que ele diz: e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Olha o que diz o versículo 9: e cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, de todas as línguas, de todos os povos e de todas as nações. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Ele está falando da igreja, ele está falando do encontro glorioso, da multidão que não pode ser contada. A igreja do templo central estará naquele dia, fazendo parte deste evento glorioso. Se você esperançosamente aguarda a bendita esperança, levante a sua mão. Amanakashura, Ramahaya. Fiquemos com a mão levantada um pouquinho só, expressando a Deus o nosso anseio, o nosso desejo por esse dia, a nossa expectativa por esta cena. Amanaya.
Amanaia. Aleluia. 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 Nós estaremos lá, crente de todas as tribos, de todos os povos, todos comprados pelo mesmo sangue, todos adquiridos pelo sangue do Cordeiro. E agora juntos cantam e entoam o seguinte louvor: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, de receber as riquezas, de receber a sabedoria, de receber a força, de receber a honra, de receber a glória, de receber ações de graças para todos sempre, para todos sempre. Se você pode exaltar o Cordeiro de Deus, glorifica a Ele, exalte a Ele, bendiga o nome dEle. Que Deus nos abençoe. Aleluia. Glória ao Cordeiro de Deus.